Olá! Dando sequência à nossa aula, nós vamos falar sobre a seleção do material restaurador. E nessa etapa do meu tratamento, eu continuo tendo em mente o restabelecimento dos 4 fatores que eu citei na aula anterior sobre o planejamento. Especificamente na seleção do material restaurador, tem 2 fatores que são muito importantes. Primeiro, o fator mecânico, porque nessa hora eu preciso pensar na resistência intrínseca do material. Um material que tenha uma maior resistência intrínseca, ele vai me dar mais tranquilidade no momento da finalização, porque eu trabalho em menores espessuras e diminuo o meu risco de fratura desse material durante o acabamento. E outro fator que temos que levar em conta é a estética. E quando eu penso em estética, como os materiais cerâmicos atuais são cerâmicas puras e têm todos eles um certo grau de translucidez, sempre eu preciso fazer uma relação entre a cor do substrato, ou seja, a cor do meu preparo dentário, e a cor final desejada para a minha restauração. Então, nesse caso que nós estamos trabalhando, é muito interessante a gente fazer uma análise inicial e sempre a tomada de cor para a seleção do material cerâmico, ela é feita com as escalas de cor posicionadas incisal da escala com a incisal do meu dente que está sendo avaliado. Porque dessa forma, quando eu faço a fotografia, eu tenho uma distribuição de luz homogênea entre os dentes da escala e os dentes naturais que estão sendo avaliados. E antigamente, quando se fazia a seleção de cor, era muito comum a gente se basear no matiz. Porém, o matiz, devido à sua pouca variação, não é um fator decisivo no resultado final do trabalho. Então aqui, como a gente está trabalhando com cerâmicas translúcidas, nós precisamos entender essa seleção do material restaurador de uma forma um pouco diferente. Ou seja, nós vamos esquecer o matiz e vamos pensar em valor. E o que é valor? Valor representa a quantidade de preto e branco de um corpo passando pela escala de vários tons de cinza. Ou seja, entender valor, entender luminosidade é crucial para selecionarmos corretamente os nossos materiais cerâmicos. E por que o valor é importante? Porque a visão humana ela possui um número de sensores para preto e branco muito maior do que o sensor para as cores. Então, por esse motivo, quando nós erramos a luminosidade de um dente, ou seja, quando nós temos restaurações mais acinzentadas, que representam baixo valor, ou esbranquiçadas, que representam alto valor, esses erros são imediatamente reconhecidos pelo paciente. E esses erros de luminosidade são muito evidentes e correspondem a quase totalidade de erros de cor em restaurações clínicas. Ou seja, entender valor e luminosidade é fundamental. E para a gente aprofundar um pouco mais ainda no entendimento de luminosidade, é importante a gente fazer um paralelo entre translucidez e opacidade. Ou seja, quanto mais translúcido um corpo, quanto mais tendendo a ser transparente, mais baixo o valor. E levando isso para os materiais restauradores, os blocos de alta translucidez, ou seja, os blocos HT, eles se enquadram nessa categoria de blocos de baixo valor. E quanto mais eu vou caminhando na minha escala para o lado da opacidade, ou seja, quanto menos translúcidos são esses materiais, mais opacos e mais alto valor. Então, quanto menos valor tem a restauração, isso significa que ela é menos luminosa, tem menos brilho, aparece mais cinza e mais translúcida. Do lado oposto, quanto mais valor, mais luminosa será a restauração,
ou seja, ela vai ter mais brilho, vai ser mais branca e mais opaca. Então, se o paciente chega à clínica e tem os dentes mais opacos, naturalmente eu devo escolher blocos com baixa translucidez, né, tendendo ali para um bloco LT. Se o meu paciente tem dentes com valor muito baixo, ou seja, dentes mais acinzentados, eu vou procurar os blocos HT. E dentro desse contexto, entendendo translucidez e opacidade, certamente eu vou aumentar as minhas chances de sucesso no momento de selecionar o meu material cerâmico. Então, no caso em questão, a minha avaliação da fotografia, eu vou tomar uma fotografia colorida, porém, eu vou converter essa foto em preto e branco, porque nesse momento eu vou avaliar qual dente apresenta o valor mais próximo do dente da escala. Então, avaliando essa foto, eu percebo que o meu dente natural de referência, que é o dente 11, ele é um dente que tem um valor mais alto. E nessa escala, eu creio que ele se aproxima muito do BL3 e do BL4. Ou seja, se o meu dente tem alto valor, eu vou precisar buscar um bloco que seja um bloco mais opaco. Então, nesse caso específico, qual foi o meu material selecionado? Eu optei pelo bloco Emax LT BL3. E aí vem outro detalhe muito importante. Eu preciso selecionar corretamente o bloco, mas eu preciso também selecionar uma técnica de finalização que vai me permitir um resultado natural. E quando eu vou fazer uma técnica de finalização para blocos mais opacos, a maquiagem ela se torna mais difícil. Ou seja, quanto mais opaco o material cerâmico, mais difícil será a obtenção de resultados naturais pela técnica de maquiagem. Então, como eu vou finalizar essa restauração cerâmica para atingir um resultado que seja natural? O nosso próximo passo será o mapeamento da cor, que é o tema da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado, que a aula tenha sido útil e nos vemos em breve. Um grande abraço, até a próxima!